Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Graça e paz, luz de Deus, bênçãos de Deus para você e para toda a sua família. E lembre-se do que você acabou de ouvir pelo Quarteto Arautos do Rei. Jesus breve voltará. Sim, no tempo de Deus, no tempo certo, Jesus voltará. Mas estudando as profecias bíblicas, que são totalmente confiáveis, fidedignas, e acompanhando a história da humanidade, acompanhando o que se passa em nossos dias, em nossa década, em nosso século, nós não temos dúvida nenhuma de que estamos sim vivendo no tempo do fim. Não sabemos quando será o fim desse tempo, ou seja, nós não sabemos quando Jesus voltará para colocar fim ao império do mal, estabelecer o seu eterno reino de luz e de bênção. Mas nós cremos que esse dia está cada vez mais próximo. Cada dia que passa está mais próximo o dia da nossa salvação. Estamos mais perto do dia glorioso do Senhor do que quando no princípio nós cremos. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé, permaneça confiando no Senhor. Ele tem o controle da história nas suas mãos, Ele é o Senhor da história. No momento certo, Cristo virá em glória, cumprindo sua promessa. E você e eu, nós todos que cremos no Senhor, estaremos uns com os outros e com Ele para sempre, por toda a eternidade. Que cada dia mais o Senhor possa renovar essa sua confiança e essa sua bendita esperança. E como é que está a vida aí em família? Está tudo tranquilinho, tudo certinho? Filhos que só lhe dão alegria? Filhos que só lhe dão realização? Filhos obedientes, educados, estudiosos, trabalhadores? Está assim essa belezinha toda ou as coisas estão difíceis? Quantas vezes há dificuldades em nossa casa? Quantas vezes nos entristecemos por vermos nossos filhos andando não na direção que nós gostaríamos que andassem? E quantas vezes nós próprios, pensando nos pais, nos sentimos tristes por percebermos que não estamos dando aos nossos filhos a orientação, a instrução que eles precisam e devem receber? Por isso, você já viu, está aqui nas minhas mãos esse lindo presente, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Revista Esperança, com esse título, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse material foi escrito pela nossa querida Darleide Alves, que é apresentadora aqui da TV Novo Tempo. E eu acho interessante que da maneira como Darleide fala, ela também escreveu, é um jeito suave, agradável de se expressar, mas ao mesmo tempo firme, seguro e profundo. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar, e precisa cantar. E essa música tem já durante muitos anos falado ao coração de muitos filhinhos e filhinhas de Deus pelo Brasil e pelo mundo. Ouça agora
Arautos do Rei, Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar, economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Uma canção suave, mas traz tanta inspiração para a gente, não é?
pensando naquele momento quando a mulher humildemente se colocou aos pés de Cristo, expressando sua gratidão, seu louvor, sua adoração. E como é lindo quando você e eu, nós todos também fazemos isso todos os dias, em todos os momentos, quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, nos entregamos a Ele por completo, reconhecendo nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas debilidades, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor nos olha com carinho, com bondade, pronto para nos perdoar e para nos erguer. Nós vamos agora para o intervalo, você sabe, é curto, tem sempre algumas mensagens da Novo Tempo para você, e na sequência eu quero voltar para nós darmos seguimento à nossa série Coisas de Família. Deus tem uma mensagem para você, fica aí. Prontinho, já estou com você, você está comigo e nós estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia, já por várias semanas desenvolvendo uma série especial dedicada à nossa família. O objetivo é sempre o mesmo: abençoar você, abençoar sua casa com o conhecimento de Deus, com o relacionamento com Deus, porque é no Senhor que está nossa prosperidade, nossa sabedoria e nossa vitória. Antes de começar o texto bíblico, de ler o texto bíblico e começar a reflexão para hoje, eu gostaria de orar com você, pode ser? Pense em Deus comigo. Pai querido, seja por tudo glorificado o teu nome bendito, porque tu és Deus e não há outro, tu és o Senhor do céu, da terra e de todo o universo. Nesta hora, Pai, humildemente, eu me uno a milhares e milhares dos teus filhinhos e te peço, ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos a mensagem que tens para nós. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero começar com um texto que está no Gênesis. É isso aí. Primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, Gênesis capítulo 18, no verso 19. Aqui você verá que Deus está falando a respeito da missão que Ele confiou a um homem chamado Abraão. Olha aqui, Gênesis capítulo 18, vou ler o verso 19. Na minha Bíblia está escrito assim: porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Repito, Deus falando a respeito da missão que Ele confiou a Abraão, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Pensando na gente, criar filhos em nosso tempo torna-se uma missão cada vez mais desafiadora, não é? Se essa missão dada por Deus a Abraão foi desafiadora, no tempo em que ele viveu, imagine hoje, o desafio torna-se cada vez maior nessa nossa época denominada pós-moderna, onde afirma-se não existir verdade absoluta. Nesse mundo que nós vivemos, onde valores são invertidos, um mundo que trata o certo como errado e o errado como certo, educar filhos em meio a uma sociedade que estimula todo o tempo a ostentação, o consumismo, a vaidade. Nesse contexto onde as pessoas estão desesperadamente em busca de fama, de popularidade a qualquer custo, um mundo que valoriza o ter em descaso do ter. Olha que desafio tremendo criar filhos nesse mundo. Esse mundo que tem imposto aos jovens comportamentos absurdos, até bizarros, como se esses comportamentos fossem normais e naturais. Ei, acredite, somente com a bênção de Deus é possível ter e manter nossos filhos, nossa família no caminho certo, na direção do céu. Eu disse há pouco que, preparando essa série, especialmente pensando nesse tema
da relação nossa como pais com os nossos filhos. Eu disse há pouco para você que estudei, li completamente essa revista aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter. E eu quero, inclusive, agora apresentar para você um pequeno trecho dessa revista. Esse material precioso. Como eu disse, eu estou encantado com o conteúdo rico e instrutivo deste material. Nesse assunto sobre o desafio de educar filhos nesse tempo, a Darleide escreveu aqui na revista, na página 51, assim, abro aspas, na educação dos nossos filhos, são muitas as influências externas e armadilhas. Vemos a multiplicação do mal e milhares de planos satânicos para atraí-los em todos os meios e de todas as formas a fim de lhes sequestrar o corpo e a mente. Crianças e adolescentes são erotizados e expostos a conteúdos impróprios cada vez mais cedo. A própria relação sexual também tem sido mais precoce. Muitos de nossos garotos e garotas são estimulados a duvidar do próprio gênero e logo cedo, sem experiência alguma de vida, já se intitulam bissexuais, homossexuais, binários, não binários, disfóricos com o próprio gênero, e as siglas só aumentam para que todos sejam, entre aspas, acolhidos e representados. Até a linguagem, diz Darleide aqui na revista, está mudando para acomodar tantas mudanças e mentiras plantadas nas mentes de nossas crianças, adolescentes e jovens. Fecha aspas. Que coisa tremenda, hein? E como é dito aqui na sequência do texto da Darleide, há uma guerra espiritual explodindo contra a família, visando principalmente atingir nossos filhos. Por isso é que nós precisamos abrigá-los debaixo das asas do Altíssimo. Mais do que em qualquer outro tempo, Deus precisa ser o centro da nossa vida e da nossa família. Lembrando o que disse há pouco, se você ainda não tem a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, é só pedir que a gente lhe manda, tá bem? Você vê aí as informações na sua tela, solicite que nós vamos lhe mandar esse material para auxiliar você aí no relacionamento com seus filhos. Ter filhos é um grande privilégio, não é? Você que tem filhos certamente concorda comigo, mas ao mesmo tempo você também concorda que é uma enorme responsabilidade. Outro dia vi um amigo dizer, claro que ele falou isso assim em tom de brincadeira, ele diz assim, filho é bom, mas dura muito. Filho é bom, mas dura muito. Eles nascem, crescem e ficam parecidos conosco no rosto, no corpo e no caráter. Ei, acredite, nossos filhos não serão o que nós queremos que eles sejam. Nossos filhos serão o que nós somos. É claro que há exceções, mas essa é a regra. Quando eu era jovenzinho, solteiro, eu pensava assim, por que maridos, por exemplo, tratam as esposas dessa maneira? Às vezes eu via assim, alguns comportamentos e eu pensava assim, quando eu me casar, a felizarda que se casar comigo, a bendita, a bem-aventurada que se casar comigo, ou será tratada de outra maneira, eu serei muito melhor do que esse marido aí, eu vou ser um marido perfeito. Depois de casado, quando eu ainda não tinha filhos, e eu via alguns pais assim se relacionando com os filhos e eu entendia que a educação ali não era a melhor, o tratamento não era o melhor, eu pensava assim, quando eu tiver meus filhos vai ser diferente. Eu vou ser o melhor pai do mundo, eu vou ser um pai perfeito, eu já sei como fazer. Mas aí o tempo passou, eu me casei, tenho 2 filhas que, por sinal, são jovens, mas já estão casadas, e eu descobri uma coisa. Eu descobri ao longo do tempo, e não demorou muito tempo para descobrir isso, que eu não sou um marido perfeito. E eu também não tenho uma esposa perfeita.
eu descobri ao longo do tempo que eu também não fui e ainda não sou um pai perfeito e também não tenho filhas perfeitas. Todos nós temos lutas e nessas lutas nós muitas vezes acertamos e também erramos, mas o importante é não desistir de buscar aprender e fazer sempre o melhor. Já ouviu o ditado? É vivendo e aprendendo. Às vezes a gente aprende até com os erros e, aliás, a possibilidade de, quando errar, você aprender, torna-se ainda maior, porque geralmente o erro causa alguma dor na gente ou em alguém que a gente ama e a gente acaba refletindo mais. Veja bem, o que eu tenho lhe apresentado nessa série é aquilo que eu considero como ideal. É o que eu, de fato, como marido e como pai, eu persigo, mas nem sempre eu consigo alcançar, ou eu consigo fazer. Eu não me coloco aqui como alguém infalível, muito pelo contrário. Eu sou um pobre pecador, como você é também, muitas vezes falho. Mas mesmo assim, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós não devemos jamais desistir de buscar o ideal, de fazer o nosso melhor. Eu quero compartilhar com você alguns conselhos. Fácil falar, não é? Difícil é fazer, mas você persiga, busque, procure fazer isso. E acredite, sua luta é a minha também. Quando eu aconselho você, esse conselho serve para você e serve para mim. Um conselho importante. O primeiro deles aqui na nossa série, passe tempo com seus filhos. Hoje, em função da correria da vida moderna, nosso tempo em família tem sido muito mais restrito do que no passado. É comum e muitas vezes necessário que pai e mãe trabalhem fora de casa o dia todo para dar à família, especialmente aos filhos, um pouco de conforto e boas condições materiais. Sabe que nesse embalo acontece a triste realidade de milhões de crianças pequenas serem privadas de um contato maior com seus pais, sendo entregues a terceiros para serem educadas. Eu não estou aqui para pressionar sua mente, para fazer com que você se sinta culpado ou culpada, mas a gente precisa refletir. De fato, há uma real necessidade de deixar meu filho ou minha filha, que ainda é pequeno ou pequena, sobre os cuidados de outros, para que eu possa trabalhar. Nós não podemos ignorar que os primeiros anos de todo ser humano, eles são decisivos na formação do caráter. Além do mais, que grande é o privilégio que a gente tem de desfrutar desse contato com a inocência, com a sinceridade, a confiança, a simplicidade e o encanto de uma criancinha. É uma incrível oportunidade de você marcar, de você influenciar para sempre a vida do seu filho ou de sua filha. Saiba que o que você faz ou deixa de fazer tem repercussão para a eternidade. Independentemente da idade dos seus filhos, pais precisam encontrar tempo de qualidade e de quantidade para estar com eles, para interagir, para brincar, para curtir, para construir boas memórias, cultivar amizade. A família precisa se reunir, viver momentos juntos, seja em casa, numa refeição, por exemplo, ou num passeio, numa viagem, no momento de lazer ou de trabalho, de estudos, na igreja. Acredite, no futuro, as melhores recordações da infância do seu filho ou de sua filha estarão relacionadas ao convívio familiar. Outro ponto importante, relacionamentos cheios de atenção e carinho devem ser marcas naturais no convívio de uma família cristã. Essa atitude deve ser vista primeiramente no relacionamento entre o pai e a mãe. Eu aproveito e digo aqui para você, marido, e você, mulher, quando vocês precisarem discutir algum assunto,
um com o outro, quando vocês percebem que esse tema tem um potencial para gerar conflitos, vocês não devem fazer isso na frente dos seus filhos, porque isso cria neles insegurança, traumas. Eles ficam assustados e confusos. Por outro lado, nada é mais importante na construção emocional dos nossos filhos do que verem a harmonia, o cuidado, o respeito, bondade e carinho na relação entre seus pais. Isso é mais importante do que dar aos nossos filhos conforto e dar coisas. É importante que eles vejam que entre seus pais existe uma boa relação, que pai e mãe são felizes juntos. Esse carinho deve envolver toda a família e marcar a relação entre pais e filhos. Por isso, seja carinhoso, seja carinhosa com seus filhos por meio de palavras e de atos. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa grande inspiração, ele era muito carinhoso, muito gentil e bondoso com as crianças. Eu quero ler um texto que provavelmente você conheça, mas que é tão precioso, que é tão lindo. Está aqui no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Eu leio os versos 13 a 16. Na minha Bíblia está escrito assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. E aí o texto diz: Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Por favor, não tenha vergonha de ser carinhoso com seus filhos, de abraçar, de beijar, de dizer, eu te amo. Você está vendo aqui a maneira como Jesus tratava as crianças. Inclusive, quando os discípulos tentaram impedir que as crianças tivessem acesso a Jesus, imaginando que elas estavam atrapalhando Cristo e o seu trabalho, o texto diz que Jesus ficou indignado e ele disse: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. E tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu imagino o carinho de Jesus com essas criancinhas, que ele tomava nos braços e colocava a sua mão sobre a cabecinha delas e as abençoava. E eu aproveito para dizer uma coisa aqui, especialmente para você que é pai e que tem filha ou filhas. Diga sempre assim para sua filha: você é muito linda. Você é a coisinha mais fofa do mundo. Você é a menina mais linda que eu já vi até hoje. E sabe por que você deve dizer sempre essas palavras assim para sua filha? Primeiro porque, afinal de contas, você é pai e deve ser carinhoso com sua filha, mas tem uma outra razão. Se você que é pai não valorizar a sua filha, não dizer que ela é linda, o primeiro tonto que aparecer, o primeiro engraçadinho que aparecer e disser palavras assim carinhosas para ela, vai levá-la. Fique esperto. Crie sua filha, suas filhas no seu colo, dizendo para ela ou para elas que elas são lindas, que elas são preciosas. Entendeu? Não deixe sua filha ou suas filhas ficarem assim carentes de alguém que diga de quanto elas são preciosas. Porque se elas viverem assim, como eu disse, o primeiro tonto que aparecer e for carinhoso com elas vai levá-las. E outra coisa, nós devemos procurar sempre apresentar aspectos positivos aos nossos filhos. Seja homem, seja mulher, diga sempre assim para o seu filho ou para a sua filha: você é muito inteligente,
Você é um garoto ou você é uma garota estudiosa, você é uma pessoa educada, você é muito trabalhador, você é responsável, obediente, você é temente a Deus. Sim, dizer coisas boas, positivas e não negativas. Eu fico impressionado com alguns pais que fazem questão de dizer para o menino, tipo assim, você é muito burro, porque tem notas ruins na escola, você é um garoto preguiçoso, você é malandro. Ou diz assim para sua filha, você é mentirosa, é desobediente. Ei, você não quer saber de Deus? Não faça isso. Sabe por quê? Porque nossos filhos acreditam que eles são o que nós afirmamos que eles são. E de alguma maneira eles procuram corresponder ao que nós revelamos, esperar deles. Então nada de falar coisas negativas, ainda que eles tenham suas dificuldades. Já ouviu dizer que filho filho de peixe, peixinho é? É. Normalmente os problemas dos nossos filhos são uma sequência dos nossos próprios problemas. Filho de peixe, peixinho é. Mas não fique ressaltando o ponto negativo do seu filho ou dos seus filhos. Procure encontrar aspectos positivos e valorizá-los. Outro aspecto, pais devem ser amigos dos filhos? Você dirá, ora, pastor, sim, claro. Concordo com você, 100%. Mas olha, esse assunto tem confundido muitos pais e filhos. Primeiro você é pai, você é mãe, ou primeiro você é amigo, é amiga? Primeiro você é pai. E lembre-se, o pai está acima do amigo, acima de tudo e acima de todos, somente abaixo de Deus. Insisto, pai e mãe, eles são amigos dos filhos? Sim, devem ser. Mas primeiro eles são pais. E os pais, eles estão acima de tudo e de todos. Só estão abaixo de Deus. Nossos filhos precisam saber que eles não podem nos tratar como eles tratam seus amigos. Por exemplo, falando alto, gritando com eles, com excesso de liberdade, discordando na frente dos outros. Isso porque os nossos filhos veem seus amigos no seu próprio nível, e de fato estão, mas seus pais não. Eles são seus amigos, porém amigos especiais. Nossos filhos precisam saber disso. Os pais estão acima deles, são designados por Deus para cuidar deles e guiá-los e ensiná-los a viver com sabedoria. Portanto, carinho sempre, mesmo quando for preciso repreender. Até porque, ouça isso aqui, pais que não são carinhosos com seus filhos não têm autoridade para repreendê-los, para discipliná-los. Podem ter autoridade legal, mas eles não têm autoridade moral. Sempre carinhosos com os filhos, mas os filhos precisam saber que pai e mãe são amigos, porém são amigos diferentes, amigos especiais, que estão muito acima dos outros amigos. Provérbios capítulo 13, versos 24 e 29. Eu preciso ler esse texto com você. E aqui o tema tem a ver com disciplina, com correção, com repreensão. Oh, como esse assunto tem ficado confuso em nosso tempo, não é? Provérbios 13. Vou ler os versos 24 e 29. Provérbios capítulo 13. Aliás, verso 24, diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Essas palavras parecem estranhas, não é? Talvez elas possam soar estranhas para muita gente em nosso tempo. Vou repetir: o que retém a vara odeia seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Agora aqui em Provérbios 29, no verso 15, está escrito assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.
A vara e a disciplina fazem o quê? Traumatizam a criança, revoltam a criança. Você perde seus filhos quando os disciplina? Não. O texto diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E no verso 17, corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Pais cristãos disciplinam seus filhos porque os amam, para protegê-los, educá-los, livrá-los do mal, para direcioná-los para o bem, a fim de que sejam pessoas felizes. Não é assim também nossa relação com Deus, com o nosso Pai do céu? No livro do Apocalipse, capítulo 3, 19, Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Deus dizendo: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Nós precisamos ter coragem de corrigir nossos filhos. Cuidado com ideias modernas de que toda correção, toda disciplina gera traumas e mágoas, deixando os filhos com baixa autoestima, com complexos e com revoltas. A verdade é que os filhos precisam saber desde cedo quem é que está no comando em casa, quem define as regras e diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. A criança precisa aprender a respeitar os pais, até porque aí se estabelece o fundamento para a atitude dela em relação aos outros relacionamentos. Respeito aos pais não deve ser apenas esperado, mas ensinado e exigido. Cuidado com o risco de, em vez de ser pai, você ser um pateta. Em vez de ser uma mãe, ser uma marionete. Os pais juntos, eles devem conduzir seus filhos e não serem conduzidos por eles. Eu estou insistindo nisso porque, como eu disse, lamentavelmente, vivemos num tempo muito confuso. Mas é claro que, antes de tudo, é preciso refletir na razão por que nós disciplinamos nossos filhos. O objetivo é formar homens e mulheres dignos, íntegros, responsáveis e respeitosos. Você não pode confundir jamais disciplina com grosseria ou com agressividade. Disciplinar também não implica necessariamente em castigar ou bater. Quando aqui em Provérbios, Salomão faz referência ao uso da vara, entre aspas, é preciso entender o princípio que está envolvido e não focar apenas no objeto. Os extremos, lógico, precisam ser evitados. Amor sem disciplina, sem limites, leva à anarquia. Por outro lado, disciplina sem amor, sem bondade, é pura tirania. Lamentavelmente, alguns são pais permissivos, omissos e, permita-me a franqueza, covardes, condescendentes com erros. Eles agradam os filhos, permitindo o que Deus proíbe. Mas é verdade que outros, entretanto, eles vão ao extremo do autoritarismo, da agressividade e do abuso. Eu gosto do texto que está em Provérbios, capítulo 6, verso 4. Já tenho até aqui marcado. Provérbios, capítulo 6, verso 4, está escrito assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra de Deus, usando o apóstolo Paulo, inspirando Paulo para nos orientar como pais. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, ou seja, na correção do Senhor e na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor. E aqui mesmo, pertinho, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 21, está escrito assim, Provérbios 3, verso 21, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados.
Eu penso que a mensagem é: pais, tenham cuidado para não irem além dos limites, provocando sofrimentos desnecessários nos filhos. Não repreendam com xingamentos, com ameaças, com desprezo. Você e eu, nós que somos pais, precisamos nos lembrar que nossos filhos, especialmente quando são pequenos, eles são os mais novos e indefesos da família. E eles também têm sentimentos, eles ficam tristes, ficam angustiados, ansiosos. Talvez você esteja me assistindo e pergunte assim: pastor, você é a favor ou contra a ideia de corrigir uma criança batendo nela? Eu lhe digo francamente, eu penso que bater, no caso, dando assim umas palmadinhas na poupança, no bumbum, esse deve ser o último recurso, depois que todos os outros falharem. E olha aqui, antes de fazer isso, você deve orar a Deus pedindo sua misericórdia e direção, tanto para você como para o seu filho ou sua filha. De preferência, você deve orar com a própria criança antes de aplicar a disciplina, para que a criança compreenda que esse é um ato de amor para o bem dela. Desse jeito você não vai corrigi-la com raiva, de forma agressiva ou descontrolada, mas com equilíbrio e com bondade. Ei, quem é que de alguma forma nunca errou nisso, hein? Eu estou dando conselho para você, mas já errei. Seja por, às vezes, me omitir quando deveria repreender, ou então por repreender de forma excessiva. Quem nunca errou nesse ponto, que atire a primeira pedra. Mas olha, já que eu falei sobre errar, se você errar em algum momento no trato com seus filhos, seja humilde e peça perdão. E talvez você pense assim: mas pastor, se eu reconhecer um erro assim, será que meu filho ou minha filha não vai deixar de me respeitar no momento quando eu reconheço que cometi um erro? Não. Quem não admite os erros é que não merece respeito. Quando você assume que errou, você só está admitindo que é um ser humano. E disso eles já sabem. Bom, esse é o grande desafio. Nós precisamos combinar carinho com autoridade, bondade com firmeza. Possível? Sim, pela graça e pelo poder de Deus. Eu preciso concluir agora, mas no próximo programa, próxima semana, eu gostaria de continuar com esse tema, sobre nossa relação pais com os nossos filhos. Eu quero concluir relembrando as principais ideias de hoje. Primeiro, busque encontrar tempo em quantidade e em qualidade para você conviver com sua família. Outro aspecto importante: carinho é marca imprescindível numa família que professa amar e seguir Jesus. Outro ponto: pais cristãos buscam sempre equilíbrio entre a bondade e os limites, entre a amizade e o respeito. Sendo que o mais importante de tudo é que, assim como Abraão, nós, pais, conduzamos nossos filhos para Deus. Lembra das palavras com as quais iniciei nossa reflexão? Aqui, Gênesis, capítulo 18, verso 19, Deus dizendo, referindo-se a Abraão: porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Nesse sentido, assim como Deus escolheu Abraão, Ele também escolheu a você. Você que é pai, você que é mãe. O desejo de Deus é que você ordene seus filhos e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Porque se seus filhos viverem dessa maneira, eles terão uma vida digna e eles serão felizes, porque é a bênção do Senhor que nos faz prosperar. É a bênção de Deus, é a presença de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nosso dia a dia. É quando você anda com Deus pela fé que você encontra o verdadeiro propósito da sua vida.
Por isso não tem bênção maior para os seus filhos do que essa, de amarem o Senhor de todo o coração e andarem nos caminhos do Senhor, tendo uma vida justa. Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua casa. E a hora de música, o Quarteto Arautos do Rei quer louvar a Deus, e essa canção nos fala exatamente sobre o valor da presença de Cristo na minha vida, na sua vida, em nosso coração, no coração dos nossos filhos e da nossa família. Ouça agora, Arautos do Rei, Jesus em nós. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós.
Essa canção me faz pensar nas palavras de Paulo, quando diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como é bom quando você e eu podemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Cristo vive em mim, que Jesus vive em você. Que o Espírito Santo de Deus seja real em nossa vida. E assim, como disse há pouco, nós teremos uma vida próspera. E quando falo próspera, por favor, não pense que eu estou me referindo aqui a crescimento material, financeiro. É lógico que Deus, nesse sentido, também abençoa seu povo. Deus não deixa faltar o pão sobre a mesa daqueles que são fiéis a Ele e permanecem com Ele, ainda que em algum momento eles passem por algum revés. Mas Deus também, nesse sentido, nos faz prosperar, talvez não tendo tudo o que nós desejamos, mas tendo tudo o que nós precisamos. Mas quando eu digo que Deus prospera aqueles que o buscam, é porque o Senhor cuida de nós e faz com que nós tenhamos uma vida com sentido, com propósito, com significado, mesmo talvez tendo poucas coisas, tendo pouca prosperidade material, mas nós teremos prosperidade espiritual. E creia nisso, essa experiência com Deus vale muito mais do que ter coisas. Essa experiência com Deus é que dá sentido à nossa vida. Nele encontramos nossa origem, nossa identidade, nosso propósito. O sentido da nossa existência em Deus também está o nosso futuro. Que Jesus possa viver em você, habitar em nós, como cantou o quarteto Arautos do Rei, para que assim nós sejamos homens e mulheres verdadeiramente felizes nesse mundo e tenhamos a sabedoria que vem de Deus para vivermos em família da melhor forma possível, tendo a bênção do Senhor para criarmos e educarmos nossos filhos conforme a vontade de Deus. Não há presente melhor ou maior que você pode dar para um filho, para uma filha, do que instruí-los no caminho do Senhor e instruí-los com suas palavras e com seu exemplo. Essa é o melhor presente. E essa é a maior herança que um pai e uma mãe podem dar e deixar para os filhos. Instrução no caminho do Senhor e exemplo, testemunho vivo por sua própria experiência. Deus abençoe. Deus use você, pai, você, mãe, para que vocês tenham a sabedoria de Deus para criarem seus filhos da melhor forma possível. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e Tu sabes, todos somos falhos. Quando pensamos no nosso relacionamento com os nossos filhos, sejam pequenininhos, sejam já adolescentes ou adultos, Tu sabes, temos cometido falhas. Por isso clamamos pelo Teu perdão e Tua ajuda, Senhor, para que nós corrijamos nossas rotas e tenhamos a sabedoria do Senhor, para conduzirmos e influenciarmos nossos filhos sempre para o bem, com a luz do Senhor em nossa mente, em nosso coração, em nossas palavras e atos. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Vamos para frente. Se o Senhor permitir, na próxima semana nós vamos dar sequência a esse tema relativo ao relacionamento nosso como pais com os nossos filhos queridos. Vamos seguindo nessa direção, porque a direção de Deus é o melhor caminho para você e para mim. Terminando mais um programa A Voz da Profecia, eu lembro a você que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.